Olá pessoal, É, hoje eu vou gravar um vídeo diferente. Eu tomei uma decisão e eu não vou mais estar fazendo postagens nas minhas redes sociais explicando conceitos. O que é a psicologia, o que a psicoterapia, o que a psicoterapia faz. Não vou estar falando sobre traumas, o que é inconsciente, o que é ansiedade, sintomas, essas coisas que a maior parte de nós psicólogos acabamos divulgando nas redes sociais, tentando promover conhecimento para a população, né? Tentando explicar o que nós fazemos, como que é o nosso trabalho. E por que eu decidi que não vou mais fazer esse tipo de postagem? A minha ideia de mudança de planos tem a ver com algumas preocupações que eu estou tendo, vamos dizer assim, em nível global, universal, com o ser humano. Nós estamos entrando numa nova era da vida humana, que vai promover mudanças na maneira como nós nos vemos enquanto ser humano no mundo, na maneira como nós vemos as outras pessoas, em todas as áreas da nossa vida, seja na área da saúde, seja na área acadêmica, na área profissional, na área financeira. Toda a maneira como nós estamos acostumados a viver vai sofrer uma transformação em uma velocidade para a qual nós não estamos preparados enquanto seres humanos no mundo. Então, meu foco nas minhas postagens daqui para frente vai ser em relação às tecnologias, sim. Eu separei alguns assuntos aqui que eu quero trazer para vocês e eu vou dar essa introdução para vocês entenderem a gravidade da situação. A minha intenção aqui não é fazer estardalhaço, polêmica, até porque tudo já é muito polêmico e gera medos, discussões, enfim. Nós vamos ter que ter uma maturidade muito grande, um bom senso, um equilíbrio para poder entender o que está acontecendo e pensar formas de agir em sociedade de uma maneira mais madura do que nós estamos fazendo atualmente. Vou estar falando em inteligência artificial, em chat GPT e em riscos de colapso social. Então, o que eu quero trazer hoje para vocês? O que é esse chat GPT que todo mundo está falando? Eu não sei se vocês já tiveram acesso a isso, se vocês conhecem, se isso é uma palavra nova para vocês. Se vocês desconhecem, eu recomendo fortemente que vocês entrem na internet, seja no Google, seja no YouTube, mas vocês busquem saber o que é o chat GPT. Por quê? Essa tecnologia ela é recente para nós, né, enquanto sociedade, mas ela já é muito utilizada fora do Brasil. Como que eu vou explicar isso, né? Assim, ele já vem sendo trabalhado por outras pessoas, claro que tem um poder aquisitivo altíssimo. Existe uma versão paga disso, uma versão, por enquanto, gratuita de testes, mas esse chat GPT, ele é um software que interage com pessoas. E ele tem um banco de dados, né? É uma inteligência artificial que conversa com você, baseado em um conhecimento que ele já tem. Então, da mesma maneira como nós temos na nossa mente as nossas lembranças, né? Eu sempre falo, eu coloquei isso no livro que eu estou escrevendo, o nosso HD natural, existe o HD artificial, existe a inteligência natural e a inteligência artificial. Tudo aquilo que nós gostamos, pesquisamos, que digitalizamos, né? Seja nas redes sociais, seja por conta do nosso trabalho,
seja por exigências, né, para que a gente tenha acesso a aplicativos, até o próprio banco, né, o nosso banco, enfim, conta bancária, né, estou falando banco de conta bancária. Nós votamos pelo nosso título de eleitor, você teve que entrar no e-título, cadastrar, nós fizemos biometria para ter acesso e segurança aos nossos aparelhos, tudo tem sido informatizado. Por muito tempo, por muitos anos, nós fomos alimentando esse banco de dados com tudo aquilo que nós pensamos, com tudo aquilo que nós sentimos, com tudo aquilo que nós temos de conhecimento. Falamos sobre nosso gosto de música, de poesia, de literatura, o que nos agrada, o que não nos agrada, o que nos preocupa, o que não nos preocupa. Passamos a fazer compras por meio da internet. A situação da pandemia favoreceu muito isso, porque à medida que nós ficamos impedidos de ir às ruas, seja para estudar, para trabalhar ou para nos relacionarmos uns com os outros, nós passamos a estudar, trabalhar e nos relacionar por meio da tecnologia. Então nós já sofremos umas mudanças, só que nós não percebemos com profundidade qual é o impacto dessas mudanças na nossa vida pessoal e coletiva e na sociedade como um todo. Então, tudo o que nós nem imaginamos sobre todas as técnicas, ciências e conhecimentos estão dentro desse banco de dados, acessível para que o ChatGPT possa se comunicar conosco como se fosse uma pessoa. Então você pode fazer uma pergunta para esse chat e ele vai te responder como se fosse um ser humano respondendo a você. Então você pode perguntar: quem foi Albert Einstein? O que acontece no Vale do Silício? Qual é a melhor universidade que existe? O que as pessoas têm medo? Quais são as tecnologias mais eficazes no mundo? Você pode perguntar para essa tecnologia, né, do ChatGPT, por exemplo, quem é você? Eu assisti esses dias uma postagem de uma pessoa que eu admiro muito, uma mente extraordinária, Leandro Carnal, eu acho que vocês já conhecem, com certeza, e ele mostra ali ao vivo, ele entrando no ChatGPT e perguntando quem era ele para o chat. E o chat responde quem é ele, o chat conhece ele. E ele pede para ele produzir um texto, ele dá um tema para o ChatGPT e pede para que ele produza um texto, um conteúdo, considerando o perfil de personalidade do Leandro Carnal. E esse chat coloca um texto escrito como se fazendo passar por ele. Então, ele é meticuloso em detalhes. Claro que não saiu exatamente como ele pensou, como ele gostaria, se fosse ele escrevendo aquele texto. Ele tem ali uma visão crítica sobre aquilo. Mas como ele mesmo falou dentro desse vídeo dele, é uma inteligência que se retroalimenta segundo a segundo. Ele vai se aperfeiçoando. À medida que você vai interagindo com ele, ele vai se aperfeiçoando. Então, nós não temos condições de acompanhar isso. Vai afetar todas as profissões que existem. Por exemplo, se você tem uma dúvida jurídica e você consultaria um advogado, e você teria que pagar para esse advogado explicar, né? Ele estudou, ele tem conhecimento sobre aquilo, você ia pagar um advogado para você esclarecer suas dúvidas, você não precisa pagar mais. Você vai lá no ChatGPT e fala: eu estou com um problema assim assado, o ChatGPT vai responder a você. Se você tem um trabalho acadêmico para ser feito,
e você não quer perder tempo pesquisando, você vai dar um tema para ele, você vai falar, me traga as informações mais recentes sobre tecnologia, sobre a ciência da psicologia, sobre a medicina, sobre neurociência, o que a humanidade precisa saber a respeito do ChatGPT, por exemplo, ele vai te responder. Se você quiser escrever uma carta para alguém, ou você quiser fazer até uma declaração de amor para uma pessoa e você não sabe como fazer isso, você pede para o ChatGPT escrever isso. E você pode dizer para ele como você quer que ele escreva. Se você quer um texto que seja mais engraçado, descontraído, um texto mais formal, ele vai fazer tudo isso para você. E ele vai trazer essas informações riquíssimas. Teve um curso que eu fiz recentemente pela PUC, que me chamou muito a atenção, o que o professor Ronaldo Lemos falou. Ele dá aula na China, universidades da China, e ele falou assim, eu não tenho o menor problema de pedir para os meus alunos para que eles façam os trabalhos acadêmicos utilizando o ChatGPT. E então questionaram ele, falou, mas como você vai avaliar o seu aluno se não foi ele que produziu esse texto? Se foi o ChatGPT que produziu o texto? E ele disse, eu não avalio meus alunos pela resposta, né, que o ChatGPT dá. Eu dou a minha avaliação em cima da qualidade das perguntas que são feitas para o ChatGPT. Então, claro, muitas faculdades, a maior parte delas, se você entrega um trabalho feito por uma inteligência artificial e a escola descobre isso, ela vai te dar um 0, ela vai dizer que isso foi um plágio. Só que não é um plágio, porque o ChatGPT, ele não vai copiar nada de nada. E ele vai mencionar as referências bibliográficas, teóricas que ele utilizou para pesquisa, ele vai dar isso com uma riqueza de detalhes que nós não temos condições de dar. Então, se 1000 pessoas, 1 milhão de pessoas fizerem a mesma pergunta para ele, ele vai dar 1 milhão de respostas diferentes. E com base em tudo que está dentro desse banco de dados que ele tem acesso. Consegue perceber o quão isso é forte, né, na nossa vida? O quanto isso vai transformar o sistema de ensino e as profissões e o trabalho, tudo que envolve a vida humana vai ser transformado a partir de agora. E eu creio que nós não temos como frear mais isso, porque para frear isso tem que frear a internet. E como é que a gente vive agora, né, sem internet? Nós vamos ter que pensar juntos alternativas de como lidar com isso. E aí vocês devem estar se perguntando, mas Priscila, você é psicóloga? Você trabalha com prevenção do adoecimento e do suicídio? E por que você está falando de ChatGPT? Por que você está falando de inteligência artificial, de tecnologia? Eu vou explicar isso daqui para frente, minuciosamente, em cada vídeo que eu for postar, eu vou explicar isso para vocês e vocês vão conseguir me entender. Por hora, eu gostaria de trazer algumas reflexões para vocês. Em quem nós confiamos hoje? Nós confiamos em pessoas? Nós confiamos em Deus? Nós confiamos na ciência? Nós preferimos nos relacionar com animais? Nós confiamos no Google? Nós confiamos no ChatGPT? Aonde está a confiança do ser humano nos dias atuais? Uma das coisas que eu posso afirmar, né, em todos esses anos que eu tenho de trabalho na área da psicologia, trabalhando diretamente com pessoas em profundo adoecimento psíquico, com ideações e tentativas recorrentes de suicídio, é que a maior parte da população na face da Terra, tá? Eu não estou falando de Brasil não, eu estou falando do mundo. Eu atendo pessoas de fora do país, em várias regiões, de várias culturas, e eu posso garantir o que eu vou falar para vocês. As pessoas se desconhecem. Elas não sabem quase nada sobre si mesmas. Elas não têm
desenvolvido a gestão emocional. Muitas nem sabem quais são seus traumas e como lidar com eles. Não percebem os seus gatilhos emocionais. Estão susceptíveis às, vamos dizer assim, situações que podem promover alienação de pensamento, polarização de ideias. Eu vou explicar isso mais a fundo, né, em outros vídeos, não é o meu objetivo agora, mas nós somos profundamente impactados por tudo isso. A maneira como nós construímos os nossos pensamentos, elas estão diretamente relacionadas à maneira como nós interagimos uns com os outros em sociedade, em cada ambiente, né, que nós estamos. E antes a gente falava que estávamos inseridos, por exemplo, no ambiente de casa, nas escolas, nas instituições religiosas, nas faculdades, no trabalho. Esses eram os locais onde nós nos desenvolvíamos. Ideias, pensamentos, visão sobre nós e sobre o mundo. À medida que nós entramos dentro do mundo virtual, né, e colocamos tudo o que nós pensamos e nós interagimos nesse mundo virtual, esse mundo virtual também interage com a gente. Só que não só pessoas vão interagir conosco, mas estas tecnologias vão conversar com a gente, vão trazer ideias e nós vamos pensar sobre essas ideias que eles estão trazendo para a gente. Ela é alimentada com tudo, com as coisas boas e as coisas ruins. Conhecimentos reais, fantasiosos, fake news, está tudo dentro das tecnologias. E nós precisamos enxergar qual é a medida disso tudo. Se você não entendeu que a inteligência artificial e agora, né, o ChatGPT se tornou exatamente como aquilo que nós acreditávamos só ser possível para Deus, onisciente, onipresente e onipotente. A inteligência sabe tudo sobre todos, em todos os tempos, todas as tecnologias. Não há nada que não esteja dentro desse banco de dados. De maneira que você pode acessar isso em qualquer tempo. Então ele é onipotente, onipresente, ele pode tudo. Ele sabe tudo, ele pode tudo e ele faz tudo. Como que nós vamos lidar com isso daqui para frente? O que isso tem a ver com suicídio? O que isso tem a ver com adoecimento psíquico? O adoecimento psíquico e o suicídio estão vinculados à sensação extrema de medo e de insegurança. Quanto menos nós desenvolvemos confiança, seja nas pessoas ou nos sistemas políticos, de governos, de educação, de saúde, de segurança mesmo, de integridade física, psíquica, mais vulneráveis nós estamos a adoecer. As pressões sociais, as pressões psicológicas, as pressões materiais, elas geram um nível de desespero humano tão grande que as pessoas desenvolvem depressão, ansiedade, síndrome do pânico e ideações suicidas. Então, eu pergunto, né, de onde vai vir o sustento das pessoas daqui para frente? Como elas vão sobreviver se o que elas tinham como concreto, que era estudar, trabalhar e se aposentar, vai ser completamente modificado? Como elas vão gerir isso dentro de si daqui para frente? De onde vem a estabilidade financeira delas, para que elas se sintam seguras financeiramente falando?
Nós temos uma identidade profissional que foi construída no decorrer da história. Nós sabemos quem nós somos. Eu, por exemplo, me apresento nas redes sociais como psicóloga. Psicóloga Priscila Imperial. Se você é advogado, você deve colocar lá nas suas redes sociais que você é advogado. Se você é médico, se você é nutricionista, enfim, qual é a sua área de atuação, você vai colocar nas suas redes sociais essa identidade profissional. Quando essa identidade está sob ameaça, nós não sabemos mais se essa profissão vai existir, se vai ser dela o nosso sustento. Nós não somos convidados a rever a nossa atividade profissional, nós somos convocados. Nós não temos outra saída a não ser nos reinventar. E quando uma pessoa não tem dentro de si conhecimento sobre si mesma e você ouve, como você ouve de uma pessoa, né? Por exemplo, quem é a Priscila Imperial pelos olhos do Leandro Carnal? O que ele acha sobre mim? Ele vai lá, ele assiste meus vídeos, ele entra nas minhas redes sociais, ele pode fazer uma live comigo, ele pode conversar comigo durante 1 hora, um final de semana, ele vai ter uma opinião formada sobre mim. É uma pessoa, né, que pesquisou a meu respeito, talvez leu as coisas que eu escrevi, se eu publiquei livros, se eu tenho artigos científicos, ele me pesquisou e ele criou uma opinião sobre mim. Agora, nós vamos nos deparar com o ChatGPT, que vai ter todo esse conhecimento, vai ter uma opinião formada e vai falar sobre essa opinião para qualquer pessoa que queira ouvir. Antes mesmo de eu saber o que eles pensam, o que sabem e o que vão falar a meu respeito. Eu tomo cuidado de quando vou falar a respeito de alguém, saber se essa pessoa me autoriza, né, falar aquilo que ela escreveu, enfim, eu tenho esse cuidado, essa ética. Como que vai ser? Esse ChatGPT vai falar a nosso respeito para todo mundo, vai dar uma opinião, uma visão, às vezes uma visão direcionada para algum caminho, sobre um ponto de vista, talvez desconsiderando outras coisas. Claro que ela vai se aperfeiçoando, não tenho dúvidas disso, mas será que isso é de interesse pessoal e coletivo? Como que nós vamos lidar com isso, né? Ela tem o direito de expor a nossa vida dessa maneira? Quando nós nos expomos dessa maneira, teve um momento que eu falei dentro de uma das palestras que eu fiz, eu não me lembro se foi para a prefeitura aqui da Praia Grande, ou se foi numa escola, numa universidade, mas teve uma palestra que eu fiz que eu falei sobre isso. Falei, a nossa vida é um diário aberto, né? O que era do campo do privado, né, do pessoal, que a gente falava apenas para as pessoas mais íntimas, mais próximas, nós passamos a compartilhar com o mundo. E ninguém nos obrigou a fazer isso. Nós fizemos isso de bom grado, né, achando tudo isso útil, interessante, necessário, enfim. Cartas para Deus foram escritas dentro do Facebook. Sentimentos de luto, de perda, são postados diariamente na internet. A gente conversa com o mundo sem saber quem é esse mundo e o que esse mundo está fazendo com a nossa privacidade, com os nossos sentimentos e as nossas histórias de vida. Nós fomos alimentando esse banco de dados a nosso respeito, mas nós não sabemos como vai ser utilizado essas informações. Então, voltando à questão da insegurança, né? Nós necessitamos de um mundo confiável para viver em segurança. Nós falamos aqui de insegurança financeira, de insegurança profissional, de insegurança física, de integridade psíquica, de segurança educacional, do sistema de saúde, de segurança política e governamental. Vocês conseguem perceber a profundidade do que eu estou falando? Dá para ter em mente, né?
Eu não sei exatamente quantos encontros, quantos vídeos, quantas palestras, eventos e debates eu vou ter daqui para frente. Mas a única coisa que eu sei é que eu preciso passar esse conhecimento adiante. Eu preciso falar o que eu aprendi nesses 17 anos de estudo, pesquisa, trabalho e vivências pessoais e profissionais que eu tenho. Então, se isso que eu estou colocando aqui para vocês é do interesse de vocês, eu vou pedir para vocês compartilharem esse vídeo com o maior número de pessoas que puder. Deixa o seu like aqui, porque eu preciso que o algoritmo reconheça esse conteúdo como interessante, né, como valioso. À medida que vocês vão curtindo e compartilhando, ele vai me colocando para que outras pessoas vejam, né? Então, quanto mais ele aparece, mais a gente divulga conhecimento, mais preparadas as pessoas ficam, mais pensativas a respeito. A gente tem que desenvolver uma consciência social, na verdade, essa é a minha intenção, é uma consciência social dos riscos, né? Com o meu trabalho, eu me tornei uma analista de risco e eu quero compartilhar com vocês esses conhecimentos que eu tenho para que a gente possa pensar juntos alternativas de não colapsarmos a sociedade com esse avanço exponencial da tecnologia. Essa é a minha intenção, né, com os vídeos que eu vou estar postando daqui para frente. Eu falei que eu não vou mais estar falando sobre conceitos, porque esses conceitos vocês podem pesquisar na internet, tem conteúdos riquíssimos, bem esclarecedores sobre o que é trauma, o que é inconsciente, enfim, sobre técnicas e abordagens científicas, tudo isso está lá, vocês podem ver. Se mesmo diante do que vocês encontram de conteúdo na internet não estiver do seu agrado ou deixar dúvidas, podem entrar em contato comigo, a gente combina, senta para conversar, eu terei o imenso prazer de falar sobre qualquer um desses conceitos, mas eu vou realmente dar prioridade para os meus vídeos agora, para o que eu considero como urgente, que é a possibilidade do colapso psíquico da sociedade diante dessas tecnologias que avançam em velocidade exponencial, né, que causam disrupturas sociais, tecnológicas e agora com impacto gigante, não só na vida pessoal, mas na vida financeira, na vida acadêmica, estudantil e na vida profissional, na nossa identidade profissional. Eu acredito que é um assunto de urgência, né, para sobrevivência da humanidade. Tá bem? Qualquer coisa eu estou por aqui, entre em contato comigo, deixo aqui nas minhas redes sociais sempre o telefone da curadoria para quem quiser marcar horário, para a gente conversar, para fazer lives, para fazer palestras, eventos. Estou sempre disponível para isso e é o Emerson que faz os agendamentos dos horários para mim, meu parceiro de vida. Então, qualquer coisa, vocês entrem em contato com ele para agendar horário. E eu realmente acredito que só a nossa união vai viabilizar a conscientização social sobre tudo isso e promover conhecimento e esperança nesse mundo. Eu deixo com vocês o meu carinho de sempre. Um beijo enorme para todos vocês.